Nesse vídeo eu vou te provar que contratar uma inteligência artificial para o setor comercial da sua empresa é a pior coisa que você pode fazer. A maioria dos empresários estão cansados, sobrecarregados com toda a rotatividade de vendedores que passam pelo seu time de vendas. O problema é que a gente tem um blackout de mão de obra não só qualificada, mas mão de obra interessada. Hoje o empresário ele até aceita pessoas sem tanta experiência, desde que elas tenham disposição para se desenvolverem ali. A questão é que o empresário investe tempo em treinamento, investe dinheiro para poder capacitar essas pessoas. Antes mesmo de acabar o período de experiência, essas pessoas já estão saindo dessa empresa para ir para um outro lugar que ela considera mais confortável e que atenda o seu checklist de exigências de empresa que não são compatíveis com a realidade. Com isso, o faturamento da sua empresa passa a ter a síndrome de montanha-russa. Sobe e desce, até que chega um ponto onde ele mais desce do que sobe. E aí é onde vem as armadilhas. Aquele influenciador, treinador de vendas, aquele guru do empreendedorismo que fala que você tem que mandar o seu time de vendas embora e substituir por uma inteligência artificial que vai trabalhar enquanto você dorme e você finalmente vai poder tirar férias, vai poder descansar e vai ter uma empresa que seja muito mais lucrativa, escalável e blá blá blá. A verdade é que só vai piorar o problema, porque você não tem um processo comercial bem definido. Eles não estão te vendendo uma ferramenta, eles estão vendendo um remédio para a ansiedade e para o seu estresse. Eles mesmos têm um time comercial, estão com vagas em abertos para contratar novos vendedores. Então você não pode cair nessa armadilha. Existe um passo a passo antes de ter uma inteligência artificial. E eu sugiro que você de fato tenha essa inteligência. Mas siga o processo sem queimar as etapas. E aqui vai o processo. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar todos os pontos de vazamento que tem no seu processo comercial. Começando desde a parte de retenção de clientes, porque esse é o maior buraco que tem no processo comercial das empresas, por onde vaza o lucro. As empresas são viciadas em novos clientes, são viciadas no produto que vende, mas negligenciam o cliente que tem. A sua experiência, a sua especialidade não tem que ser no produto que você vende, principalmente. Tem que ser em vender, de fato, se relacionar com o seu cliente e fazê-lo comprar novamente. Como é que você faz isso? Através de relacionamento e experiência do cliente. Por isso, você tem que entender quem é o seu melhor cliente. Quem é aquele cliente que já foi um bom cliente, o cliente campeão, mas ele está se afastando, está deixando de se relacionar com a sua empresa. Principalmente se você tiver uma empresa B2B que vende soluções recorrentes. Manter o cliente comprando recorrentemente é a melhor maneira de você ter previsibilidade no seu caixa. E previsibilidade é o antídoto, de fato, para a ansiedade. Então você precisa saber como categorizar toda a sua base de clientes, saber se relacionar com cada uma dessas categorias. Depois você precisa olhar para toda a estrutura comercial do seu negócio de aquisição de novos clientes. Novos clientes são importantes, sim. Então você precisa olhar para essa estrutura. A maioria das empresas hoje não trabalha com CRM. Até contrataram, mas o CRM está lá parado, sem configuração, ou até configurado, mas o time não segue. Porque vendedor tem preguiça de alimentar CRM. É um trabalho repetitivo onde você tem que ir lá documentar o status da sua conversa com o cliente, principalmente se for uma venda consultiva. Mas é uma ferramenta inegociável que você tem que ter na sua estrutura e na cultura de vendas da sua empresa, porque é assim que você vai entender em qual etapa do processo comercial cada oportunidade, ou seja, cada potencial cliente está e qual é a estratégia para cada um. Imagine que você tem uma empresa de prestação de serviço que tem 10 potenciais clientes na parte de fechamento e o que está impedindo ele ali de comprar talvez é a forma de pagamento. Será que você não consegue analisar se você pode tornar esse processo mais flexível, essa forma de pagamento? Ou vamos dizer que você tem uma empresa que vende embalagem para empresas do Brasil inteiro, ou seja, você tem uma distribuidora de embalagens e você tem 10 potenciais novos clientes ali na parte de fechamento e a principal objeção deles é o custo de frete. Será que não dá para analisar a região que esses clientes estão para poder fazer um rateio ali entre eles e baixar o custo de frete para poder fechar a proposta com esses clientes? Ou seja, só é possível analisar essas estratégias quando você olha para o CRM e entende qual etapa aquela oportunidade, ou seja, aquele potencial cliente está no seu processo comercial. Então, por isso que é importante ter um CRM, ter treinamento, criar o que a gente chama de um playbook, que é um manual descrevendo cada etapa do seu processo comercial, quais são os indicadores, quais são os scripts que são seguidos, como quebrar objeções, quais são as principais objeções, ou seja,
cada detalhe do processo comercial para que quando você trouxer pessoas novas, essas pessoas sejam treinadas dentro do processo e logo ela comece a performar do mesmo jeito que os seus vendedores mais experientes. Ou seja, o seu camisa 10 do time comercial não é mais um vendedor especificamente. O camisa 10 do seu time é o processo comercial especificamente falando. É ele que vai fazer com que todos trabalhem dentro de uma média, de um padrão aceitável e gere resultado positivo para a sua empresa. E a terceira frente que você tem que otimizar é o seu marketing. Você tem que ter clareza com quem que você está conversando. 97% das empresas estão brigando por 3% do mercado que está pronto para comprar, ou seja, sabe qual que é o problema que tem ou o desejo que tem, sabe o que resolve e atende essa dor ou esse desejo e já estão procurando pela solução. Isso representa apenas 3% do mercado. 97% do mercado estão abaixo disso, onde alguns já têm noção do problema, mas não sabem exatamente qual que é a solução, estão na fase de pesquisar, de estudar, de ver quais são as possíveis soluções e os possíveis caminhos. E tem aqueles que nem sabem qual é de fato o problema, eles não conseguiram diagnosticar qual é o problema de fato que ele tem. Por exemplo, hoje na minha empresa eu vendo assessoria que resolve os problemas de processo comercial onde a gente traz mais lucratividade para os nossos clientes. Muitos clientes não sabem que ele tem vazamento de lucro na base de clientes dele. Ele não sabe que ele tem que se relacionar com o cliente e que é justamente por falta de relacionamento que ele não consegue reter clientes ali na base dele comprando com uma certa frequência. E ele está achando que o problema está no processo de aquisição porque nunca é suficiente para poder bater as metas que são estabelecidas. Quando você otimiza o seu marketing, ou seja, todo o canal que vai trazer leads qualificados para o seu time comercial, para gerar as vendas, quando você entende de fato como melhorar os indicadores, como você consegue identificar quem é o seu cliente campeão lá no seu processo de retenção de cliente, criar um dossiê e alimentar o seu time de marketing com esse dossiê para que eles saibam exatamente qual a melhor estratégia de comunicação, qual etapa do funil esse cliente vai estar, se vai estar no topo, no meio ou no fundo do funil, e com isso ter uma melhor estratégia de comunicação, otimizando o investimento que você faz, reduzindo o custo de aquisição de cliente, aí sim você tem um processo já pronto para ser automatizado. Aí a segunda etapa que vem é a etapa de você implementar ferramentas de automação. Nesse momento ainda não é inteligência artificial. São ferramentas que vão automatizar as mensagens, seja mensagens de recepção ou seja mensagens de acompanhamento. Você passou um orçamento para o seu cliente, ele disse que iria pensar e você coloca um fluxo automatizado para chamar esse cliente ali 24, 48 horas, seja o prazo que você conseguir alinhar com esse cliente para poder ter uma resposta definitiva dele, se ele vai fechar com você ou não e qual a objeção ele vai apresentar. Com isso, o seu time de vendas fica mais focado em atender ali e fazer toda a identificação, diagnóstico de quem é o cliente, do que ele está buscando de fato, qual é o melhor jeito de entregar a solução que ele precisa, passar o orçamento, enquanto a ferramenta faz toda a parte automatizada de recepção e de acompanhamento de fato, ou seja, o seu time fica se concentrado em fazer o papel de vendas mesmo, não de tirar pedido. Depois que essas automações já estão validadas também, estão documentadas no seu playbook, ou seja, no manual de vendas da sua empresa, aí sim você vai implementar inteligência artificial. Você vai pegar todo esse material, esse playbook, que na verdade é uma biblioteca completa do passo a passo do seu processo comercial, descrevendo quem é o seu melhor cliente, quem é o seu cliente em risco, quem é aquele cliente inativo, como recuperar esse cliente inativo, como se relacionar com cada categoria de cliente que você encontra na sua base, quais são essas categorias, como trazer um cliente novo, como quebrar as objeções, quais são as objeções, ou seja, é um mapa bem completo e detalhado. Aí você vai alimentar a inteligência artificial com todas essas informações. E você vai precisar de um programador para fazer todas as configurações necessárias, unindo a inteligência artificial com o seu WhatsApp, para que ela consiga se relacionar com seus potenciais clientes, tirar as dúvidas, fazer o processo de follow-up e para que o seu time possa ficar na parte de fechamento de vendas, isso dependendo do tipo de produto que você vende, principalmente se for um produto de ticket maior, uma venda mais consultiva, ou se for uma venda de algum serviço que exige fazer uma consulta ali e entender qual que é a melhor solução para o cliente. Ou seja, você reduz toda a necessidade de mais pessoas, consegue ter um time muito mais enxuto, que vai ser composto por closers e por um programador que vai manter essa ferramenta funcionando e garantindo que
a sua estrutura comercial não entre em colapso caso a ferramenta pare de funcionar. Aí sim, você vai ter uma ferramenta de inteligência artificial. Isso pode levar de 6 a 12 meses de implementação da parte da ferramenta de inteligência artificial. Nem estou falando da parte anterior que eu disse. Ou seja, é um processo para você garantir que dali em diante você tem um processo muito ajustado, azeitado, com CRM, onde você tem toda uma estratégia e um foco na parte de experiência para poder reter o cliente, você conseguiu reduzir o seu custo de aquisição, você conseguiu aumentar o seu LTV, ou seja, o valor do cliente ao longo do tempo, onde você consegue trazer um acréscimo de lucratividade para sua empresa, reduzindo a necessidade de mão de obra também, reduzindo todo o churn que tem, toda a rotatividade que tem toda a rotatividade de vendedores que passam por ali, desperdiçando o seu tempo e o seu dinheiro para poder treinar essas pessoas, ou seja, você elimina todos os gargalos que fazem vazar a lucratividade da sua empresa. A partir desse momento, aí sim você vai implementar uma inteligência artificial. Tome muito cuidado, inteligência artificial não é remédio contra a ansiedade, não é remédio que se compra na farmácia para poder aliviar estresse. É ferramenta que tem que ser usada a seu favor, mas até ferramenta ela pode machucar ou ela pode prejudicar você. Então, saiba como usar essa ferramenta. Aqui na Foco no Lucro nós somos especialistas em implementar o processo comercial. Nós fazemos toda a parte de diagnóstico, análise para poder identificar os vazamentos de lucro que tem no seu processo comercial, estruturamos o processo comercial, implementamos as ferramentas desde a configuração do CRM até as ferramentas de automação, fazemos treinamento e acompanhamento com o seu time comercial e com o seu gestor comercial, implementamos dashboard para análise de indicadores e aí sim montamos o seu playbook muito completo. E além de tudo, implementamos a inteligência artificial quando for o momento certo. Tome cuidado, aqueles que te indicam demitir o seu time para colocar a inteligência artificial, na maioria dos casos, vendem a inteligência artificial que ele está te oferecendo, que ele está te apresentando. Tome muito cuidado. Se você quiser um time de especialistas para poder te mostrar quanto de dinheiro perdido você tem na sua base de clientes, você consegue resgatar esse mês ainda, sem precisar investir mais em tráfego pago ou sem precisar contratar mais vendedores, eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição. Você vai falar diretamente comigo, nós vamos agendar um horário, eu vou fazer uma análise e vou te mostrar quanto de dinheiro você tem parado lá na sua base de clientes. Clica no link e eu te espero lá.